Boas! Hoje vou-vos falar sobre o processo de criação. É isso? Fica comigo, Rui Amorim, aqui da Mente à Sul. Pense diferente, muda a sua vida. Não te esqueças, compartilha, toca aí no sininho, inscreve-te no canal. Para quê? Para nós termos uma sociedade mais saudável. E hoje vou-vos falar sobre o processo de criação, ou seja, tudo na nossa vida, tudo que tu tens na tua vida é criado por ti. E eu explico porquê. Tudo o que existe no mundo é criado na mente, na tua ou na mente de alguém. Não existe nada que não seja criado primeiro na mente. E como é que começa o processo de criação? Primeiro começa pelo um pensamento. E tu vais-me dizer, basta pensar e já está. Não, não é assim que funciona. Porque senão assim não tinha lógica. Se tudo o que tu já pensaste, se tudo o que eu já pensei se concretizasse, nós tínhamos uma vida atrabulhada, não tinha sentido. A casa estava cheia porque todas as vezes que a gente fosse uma loja, a gente, eu gostava disso, gostava daquilo. Se tudo o que tu pensasses, tu adquirisses, estava tudo uma confusão. Portanto, mas não é assim que funciona. Mas começa através do pensamento. Porquê? Porque um pensamento repetido várias vezes, torna-se num sentimento, não é? Um pensamento repetido várias vezes torna-se num sentimento. E um sentimento repetido muitas vezes torna-se numa emoção. É uma emoção. E a emoção é que cria. A emoção é que cria. A emoção é que está conectada com todo o universo, com tudo o que existe à volta. E essa emoção, que vem a partir do coração, tem uma força e consegue conectar com todo o universo, e essa força é que atrai tudo para a nossa vida. Ou seja, tudo na tua vida não é o que tu pensas, mas simplesmente o que tu sentes a que tu tens direito. E muitas vezes nós achamos que temos direito a uma coisa, mas contrariamente nós temos direito e achamos que temos direito a outra coisa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós, por exemplo, pensamos que devemos ser saudáveis, nós queremos ser saudáveis, nós pensamos que somos e devemos ser saudáveis, mas lá no fundo, o que é que cria? Vou-te dizer, é este sentimento que tu tens de que, à medida que a idade vai avançando, tu vais ficando doente. É este sentimento que muita gente tem, que para alcançar algo depois desta vida, nós temos que sofrer neste mundo. Portanto, tu pensas de uma maneira, a tua alma, o teu ser divino é para a alegria, para a saúde, mas ao mesmo tempo tu gravastes dentro da tua mente, no teu sentimento, lá fundo, no teu coração, que à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando doentes. Se toda a gente fica doente, eu também vou ficar doente, porque eu não sou diferente. Portanto, são esses sentimentos e essas crenças cá dentro, no nosso fundo, no nosso coração, são essas crenças e esses sentimentos que fazem criar. O que é que eu te sugiro que tu faças? É pensar e começar a pensar diferente. Pensar diferente obtém sentimentos diferentes. Sentimentos diferentes, emoções diferentes, processo de criação. É tão simples como isso. Eu costumo dizer que, e os meus alunos, aqueles a quem eu dou aulas e aqueles que eu trabalho com eles, eu costumo dizer que tudo em nós, todo o nosso pensamento, todo o nosso foco, todas as nossas emoções, toda a nossa direção é na saúde. É sempre na saúde. Como é que estás? Cada vez estou melhor. Repara, uma frase, um pensamento repetido várias vezes torna-se num sentimento que gera uma emoção, e a emoção é que cria. Porquê? Eu explico-te que é simples de perceber.
todo o nosso corpo funciona e nós não temos nada a ver com o corpo, não é? O corpo é que faz a digestão, o corpo é que faz tudo o que é preciso. O que nós temos só é que lhe dar o alimento. Mas se o corpo e se o sentimento é um sentimento de sofrimento, um sentimento de doença, claro que qual é o alimento que nós vamos dar ao nosso corpo? O que é que nós fazemos? Não lhes damos o alimento certo. Mas quando o foco é cada vez melhor, quando o foco é a saúde e não a doença, qual é a diferença entre ter só o foco na doença e na saúde? É que o foco na saúde, todo o nosso movimento, todo o nosso pensamento, toda a nossa criação, todo o nosso engajamento com a vida, todo o nosso foco é na saúde. Portanto, o que é que a nossa mente está à procura de coisas saudáveis? Se o nosso foco for em combater a doença, onde é que está o nosso foco? Está na doença. Portanto, se o meu pensamento está na doença, se o meu pensamento está no sofrimento, todas as minhas ações estão viradas, quer eu queira, quer não, para aquele pensamento que é doença. Por exemplo, tu se destinas a ir a um lugar, vamos supor que este fim de semana tu destinas a ir num lugar qualquer, não é? Tu vais criar na tua mente aquele lugar que tu vais. Onde é que está o teu foco? É naquele lugar, tu vais pensar naquele lugar, vais criar aquele lugar. Claro que enquanto tu crias aquele lugar, não estás a criar outro. Dificilmente tu queres ir de férias, por exemplo, vamos de férias, vamos tirar, por exemplo, um mês de férias e vamos para as Caraíbas, não é? Ou vamos para as Caraíbas, por exemplo. Claro que o teu foco está todo focado nas Caraíbas. Nunca mais vais querer ir para as Caraíbas e estás focado em ir, por exemplo, para a Espanha. Se estiveres a pensar em Espanha, se estiveres a ver sempre a Espanha, se estiveres com o teu pensamento focado na Espanha, nunca mais vais para as Caraíbas. E assim é a mesma coisa. Onde tu estás focado com o teu pensamento é para onde tu vais. Se tu estás focado no pensamento na saúde, tudo à tua volta se transforma em saúde. Mas se o teu pensamento está focado para a doença, para combater a doença, não é a mesma coisa, porque o teu foco está focado na doença. Ou seja, a pessoa saudável não é a ausência de doença. A pessoa saudável é que o seu corpo todo se movimenta na saúde. Pode aparecer a doença, mas a doença vai rapidamente porque o teu corpo está focado na saúde. Quando o teu foco está focado em não ter doença, portanto, o que é? É não ter doença, quer dizer que já a tens. Simples perceber isso. Quando tu combates a doença, quer dizer que tu és doente e estás a combater a doença. E o que é que acontece? Muita gente leva toda a vida a combater a doença. Nós somos doentes de hipertensão, nós somos doentes dos diabetes, nós somos doentes das artroses, nós somos doentes da depressão. Repara, e tu levas toda a vida a combater a doença. É o mesmo que combater uma guerra. Enquanto combates a guerra, estás todo o dia, toda a vida a combater a guerra. Como é que combates a guerra? Vira-te e foca-te na paz. Deixa de haver guerra. Como é que eu combato uma doença? Deixe-me de focar na doença e foque na saúde. Quando eu me foco na saúde, automaticamente a doença deixa de existir, ou que desaparece. Porquê? Porque o que é que tu és? Um doente de hipertensão. Se é um doente de hipertensão, ou se é um doente qualquer, se é. Simplesmente é. Agora, a maneira que tu pensas diferente é que vai te dar resultados diferentes. Comenta, compartilha, todos pela saúde, todos pelo mundo melhor. Aqui te expliquei como é que tu consegues criar a vida de sonho que tu queres, é focando-te naquilo que tu queres e não naquilo que tu não queres. Um beijo e até à próxima. Rui Amorim aqui também está super, pense diferente, muda a sua vida!